Bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos vós, que é, como podem imaginar, um incentivo muito grande a esta candidatura. O PSD, em 12 anos, 3 mandatos de gestão autárquica na Câmara Municipal de Belém, articulado com os seus presidentes de junta, quer do PSD, quer do PS, também é bom referir isso, como há pouco dizia, e bem, Dr. Sr. Quimídio, sempre tratámos todos por igual. Hoje, infelizmente, não é assim. Hoje, infelizmente, olha-se à cor partidária do eleito para o tratar menos bem ou menos mal. E esse é o primeiro erro, seguramente, de estratégia da gestão. Mas, dizia eu, em 12 anos, à frente dos destinos do Conselho de Belém, encontramos um parque escolar obsoleto que era necessário renovar. Ou seja, intervimos em 25 escolas do Conselho, criando novas e melhorando aquelas que existiam. Na ação social, apoiámos a construção de 6 creches, ou melhor, para ser mais preciso, criámos uma própria, da Câmara Municipal de Belém, no centro, e apoiámos 5 novas creches distribuídas pelo Conselho. Apoiámos a construção de 3 centros comunitários, apoiámos a construção de 4 lares e apoiámos a construção da sede da ASMAL da Zona Industrial. No total, 15 intervenções na área da ação social. Se somarmos os 25 equipamentos intervencionados na educação, temos um bonito número redondo de 40 equipamentos de natureza de educação e de natureza social. Estes 40 equipamentos representaram um investimento camarário na casa dos 37,5 milhões de euros. É evidente, muitos deles subsidiados por fundos comunitários de candidaturas que apresentámos e que tivemos êxitos da sua aprovação. Este era o ponto de partida quando o Executivo Socialista tomou conta das rédeas do Conselho. É evidente que dirão que, destes números que eu aqui estou a referir, eles inauguraram 3 lares, é verdade, mas estavam todos em construção e estavam todos numa fase terminal. O Nafim estava terminado, só não tinha sido inaugurado. Todo, que estava a 3/4 do executado, e o Ameixal, que estava mais de metade do valor executado em obra. Também inauguraram 3 novos equipamentos escolares daqueles que eu referi. Inauguraram a escola da Fonte Santa, em Quarteira, inauguraram a ampliação de Salim, inauguraram a ampliação da escola pública. Portanto, de facto, concluíram estas obras que estavam em curso, quer de parte escolar, quer da área da ação social. Mas, verdadeiramente, para completarmos a rede, quer da educação, quer da ação social, faltarão não mais hoje do que 6 equipamentos no somatório da educação e da ação social. E passo a enumerar cada um deles, para que não haja nenhuma dúvida daquilo que eu acho que falta para completar a rede, quer de equipamentos de escolas, quer de equipamentos sociais. Falta concluir uma escola apenas, a Escola Dom Dinis de Parceiro. Será necessário a construção de mais 2 lares para ter a cobertura total do Conselho em termos desta valência de lar. Peço que a cidade de Belém pode e deve ter mais um lar. Se encontre quem queira desencadear esse processo. E a Santa Casa é uma entidade disponível e mostrou essa disponibilidade no início do mandato, quando a tomada de posse do atual Presidente da Câmara, e nada foi feito 3 anos e 9 meses depois dessa mesma tomada de posse. E o lar de Valesdeu. Valesdeu é um lar emblemático no Conselho, porque, de facto, é a única freguesia de São Sebastião que hoje não está servida com equipamento de lar. E foi chumbado por questões de natureza técnica que não lembra a ninguém. E, para as creches, faltarão 3 creches para a cobertura do total das necessidades do Conselho. Hoje, de resto, no interior do Conselho, a vertente de creche é hoje sedentária até em relação ao número de crianças que necessitam desta valência. Faltará uma creche seguramente em Lolé, faltará uma creche seguramente em Almacil, aí não falta, está no início da construção, e faltará uma creche, pelo menos uma creche em Quarteira, poderá ser 2, depende da dimensão dessa creche de Quarteira. Hoje, claramente, neste equipamento social, as creches, Quarteira é o território mais carenciado em termos desta valência. E o que é que fez o Executivo Socialista durante estes 3 anos e quase 4 anos deste mandato, em termos destas 2 valências e das creches e dos lares? Nada. Fez apenas aquilo que não podia deixar de fazer. Foi concluir todos os equipamentos que herdou do Executivo anterior e que concluiu o ano anterior. Portanto, nada mais fez. Há um caso carismático, que até parece anedótico,
que é da Escola Dom Dinis. A Escola Dom Dinis, pelo Executivo Socialista, já teve seguramente 10 anúncios. Anunciaram o pré-estudo, o estudo do projeto, a reunião que fizeram com a Associação de Pais, que fizeram com os professores da Escola Dom Dinis, anunciaram o início do concurso da obra, a entrada das propostas, a análise das propostas, a intenção da adjudicação, a adjudicação, anunciaram tudo. E hoje, posso-vos aqui dizer, para muito desagrado meu, e seguramente para pena de todos os que estão nesta sala, não anunciaram aquilo que é a decisão final. E ela já aconteceu há 2 semanas. Porquê? Porque essa decisão final não agrada. E como não agrada, fizeram todos os outros anúncios, mas este, infelizmente, tem que ser eu aqui a fazê-lo, embora na verdade. E porquê? Das 16 propostas que existia para a construção da Escola Dom Dinis, por razões que ainda hoje não percebi, foram rejeitadas 15. Apenas foi admitida uma proposta. Foi admitida uma empresa. E essa empresa, por razões que também não sei, não entregou a garantia para a obra. E, portanto, como não entregou a garantia para a obra, o processo cai e volta ao início. Este processo tinha começado em maio do ano passado, em maio de 2016, e, na melhor das hipóteses, estaria em condições da escola começar a sua construção em junho deste ano, em junho de 2017. E, portanto, já estamos a ver o filme novamente igual. Portanto, ou seja, o que é que fizer? Perdemos um ano e voltamos, na melhor das hipóteses, na paragem do ano letivo do próximo ano, no início da Escola Dom Dinis. E isto, seguramente, só pode ter um nome. Chama-se incompetência. Uma das incompetências claras deste concurso é que se esqueceram até dos pavilhões de apoio para quando a obra estivesse em curso. Esqueceram-se dos contentores que eram necessários para colocar nesta empreitada para que a escola pudesse funcionar enquanto corria a obra. E esta é a única obra de dimensão que eles fizeram à escala do Conselho nestes 3 anos e meio, é o único concurso público na escala dos milhões de euros de investimento e teve este fim. Isto só pode comprovar incompetência. Na área das creches, há aqui 2 pessoas presentes nesta sala e seguramente uma terceira que não está, que fizeram mais por este Conselho nestes 3 anos e meio do que todo o Executivo Socialista. Essas pessoas chamam-se Leontina de Sousa, que tenho aqui o prazer de ter aqui comigo hoje, chama-se o nosso candidato de Almancil, Hélder Contreiras, e chama-se o padre atual e o ex-padre, felizmente falecido, de Almancil. Portanto, se há uma creche que está em construção no Concelho de Loulém, essa creche deve-se mais a estas 3 pessoas e a qualquer uma delas do que de todo o Executivo Socialista que lidera os destinos deste Concelho. Leontina de Sousa, porque veio no projeto dos quadradinhos, quando vendeu todo aquele empreendimento, conseguiu convencer os proprietários de que deviam dar um valor expressivo para a construção do equipamento social no Concelho, e assim foi. Existe 1.600.000 euros para a construção destas creches. Portanto, é um grande edifício, é um edifício de grande qualidade, e o Hélder e o seu pai que têm desenvolvido este projeto em termos da paróquia. E, portanto, reparem, pessoas da sociedade civil fizeram mais por um equipamento social do que o Executivo Socialista durante estes 3 anos e 9 meses. E, portanto, quais são as bandeiras deste Executivo Socialista que nada fez na escola e que nada fez na educação, na área da ação social? Precisamente são estas 2 áreas que eles mais propagandeiam todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos. São a prioridade ao ensino, a prioridade às escolas, a prioridade aos mais desfavorecidos, a prioridade aos lares, a prioridade às crianças, mas verdadeiramente construíram nenhum equipamento, 0 equipamentos em 3 anos e muito deste mandato. Quando tomou posse este Executivo, fez questão de dizer que tinha recebido uma herança muito pesada, que tinha que renegociar dívidas, que tinha que encontrar soluções, porque o Executivo anterior tinha deixado os cofres da autarquia altamente deficitários. A maior mentira que já ouvi na política é a maior mentira por isto, que todos e cada um de vós percebe. Quando tomaram posse, em 18 de outubro de 2013, não havia uma única fatura vencida na Câmara Municipal de Loulém que não tivesse sido paga. O que é que, em vez de dívida, o que é que falam? Tentam convencer as pessoas de que empréstimos de médio e longo prazo são dívidas, são preocupações de tesouraria no dia-a-dia.
E aí juntam todos os empréstimos contraídos desde os anos 90, incluindo aqueles que eles foram poder, enquanto lideraram a Câmara Municipal, no tempo dos Joaquim Varinhos, no tempo de Vítor Aleixo, nas dívidas, nos empréstimos de médio e longo prazo que nós contraímos quando gerimos os 12 anos da Câmara Municipal de Olé, juntam esse bolo todo e esse bolo representa 60 milhões, põem mais uma parte, como eles gostam de fazer, e passam a falar de 80. 80 nunca existiu em lado nenhum. 80 é um número imaginário, 60 milhões de euros é o número real, mas é 60 milhões de euros de empréstimos de médio e longo prazo que têm que ser pagos entre 20 a 25 anos. Ainda hoje se pagam empréstimos de médio e longo prazo contraídos por Joaquim Varinhos, que deixou a Câmara em 99, porque estes empréstimos de longo prazo são para pagar em 20 ou 25 anos. O que importa aqui referir é quanto é que custa esse serviço de dívida em cada um dos anos. E o serviço de dívida da Câmara Municipal de Olé custa, ou tem vindo a custar nos últimos anos, já quando nós também lá estávamos, custava este valor, na casa dos 4, 5, 6 milhões de euros por ano, entre a amortização da dívida e juros dessa dívida contraída, desse empréstimo de médio e longo prazo. E sabem, mesmo os 6 milhões de euros por ano, sabem o que é que isso representa no orçamento da Câmara? Representa apenas 5 a 6% das receitas da Câmara Municipal de Olé. Portanto, fez um filme que eu acho que até eles se acreditaram nisso, sobre aquilo que era o passivo herdado pela Câmara Municipal de Olé. Mas o que não dizem é aquilo que é verdade. Quando nós chegámos à Câmara Municipal de Olé, em 9 de janeiro de 2002, aí sim existiam 17 milhões de euros faturados de dívidas vencidas, algumas delas com mais de um ano de faturas vencidas e não pagas. Eu próprio tive que renegociar, em nome do Executivo Camarário, um acordo de pagamentos com as águas do Algarve e com a Algarve, para pagar águas e esgotos e lixo que todos nós pagamos na fatura mês a mês, mas que a Câmara Municipal de Olé não tinha pago durante vários anos. E estamos a falar de 17 milhões de euros numa altura em que a conta de gerência de 2001, última conta de gerência, o que é que aconteceu durante este mandato? Aconteceu o seguinte: as disponibilidades financeiras foram crescendo ao longo do mandato. E o Executivo hoje está refém de um valor extremamente elevado em banco que não sabe o que há de fazer. E só para que percebam o que estou a dizer, em 31 de dezembro de 2014, portanto, no primeiro ano do fim do mandato da gestão socialista, existiu em banco 18 milhões de euros. Parados em banco, 18 milhões de euros sem investimento. Em 31 de dezembro de 2015, esse valor de 18 milhões passou para 38 milhões, subiu 20 milhões. E em 31 de dezembro de 2016, esse valor de 38 milhões passou para 63,4 milhões, subiu 25 milhões. E neste momento tem 69 milhões de euros parados em banco, é o último valor de maio, de 9 de maio deste ano. Na próxima semana um IMI, e a primeira tranche do IMI na Câmara Municipal de Olé representa cerca de 10 milhões de euros. Vão rapidamente atingir os 80 milhões de euros no espaço de uma semana, sem saber o que vão fazer. E têm estas alminhas, a coragem de, durante 3 anos do mandato, dizer que têm uma dívida herdada muito pesada, que não conseguem fazer obras, por isto, por aquilo e por outro. Isto só há uma conclusão a tirar disto, meus amigos. Eles, de facto, não conseguiram fazer obras, mas não conseguiram por incompetência própria, não por falta de dinheiro. Sempre a Câmara de Olé fez muito mais obra com muito menos disponibilidades financeiras. Isto é anedótico. Sobrar no fim do mandato 80 milhões de euros para quem começou a dizer que não tinha dinheiro. E agora vai-nos querer convencer a todos nós que foi uma gestão boa, que foi uma gestão equilibrada. É a gestão à tipatinhas. É a gestão de alguém que gere uma livraria, em que aí de facto é melhor ter algum estoque de livros que não vá alguém pedir. Agora, aqui não. Aqui, os 80 milhões parados, o que fizeram foi hipotecar o desenvolvimento deste concelho. Não fizeram nada nas escolas, não fizeram nada nos lares, nas creches, nos equipamentos de ações sociais. Um dia iremos analisar a rede viária, um dia iremos analisar águas e esgotos e, se analisássemos aqui hoje, a conclusão era a mesma. Que já vai longe, e peço desculpa por isso, assumir convosco alguns compromissos. E compromissos é bem diferente de promessas. Em primeiro lugar, o compromisso com as famílias. Com as famílias do nosso concelho. E aí o meu compromisso não é para um ano de mandato, não é para o último ano de mandato, é para os 4 anos de mandato. E esses compromissos são
devolver a totalidade dos 5% do IRS que todos nós contribuintes pagamos a cada uma das famílias deste Conselho, porque com as disponibilidades financeiras que a Câmara hoje tem, é uma injustiça total não de fazer essa devolução na totalidade, porque a Câmara não precisa de dinheiro para funcionar, tem hoje dinheiro em excesso. Isto é pelo menos verdade desde 2014, 2015, nunca houve a coragem de fazer isso, apenas no último ano, este ano, decidiram para o ano a devolução de metade deste valor, 2 anos, 2,5%. Ou seja, aquilo que decidiram é para alguém que o próximo Executivo irá ou não irá receber. Portanto, ou não fizeram nenhuma redução, ou quando fizeram na casa de 1% dos 5%. E porquê é que é esta questão dos 5%? Porque eu acho, com isso, estamos a aumentar o rendimento das famílias e estamos a melhorar o bem-estar de todos aqueles que residem neste Conselho. E numa altura em que a Câmara não precisa desse dinheiro, é mais do que justo também ela contribuir para o bem-estar e para o desenvolvimento de cada uma das famílias. Um segundo compromisso é fixar o valor do IMI no valor mais baixo possível, que hoje é 0,3. Se baixar a legislação, o meu compromisso é fixar o valor mais baixo. Portanto, se for 0,3 como é hoje, será 0,3 nos 4 anos do mandato, com os 30% de redução nas freguesias do interior por causa da baixa densidade. Se este valor baixar, desde já fica assegurado que o meu compromisso é colocar no valor menor dessa fasquia possível. E, por fim, alargar o programa Lolé Solidário, que é algo que criaram com valor. Quando também fazem alguma coisa de bem, acho que também nos fica bem a nós, que somos a oposição neste momento, reconhecer que fizeram alguma coisa de bem. Criar o programa Lolé Solidário. E é um programa que deve ser melhorado. A articulação com as juntas de freguesia e com as IPSS, ao contrário do que hoje acontece, em que este regulamento solidário para os mais desfavorecidos do Conselho é apenas gerido pela Câmara Municipal de Olé, pelo vereador do Pelouro e pelo Presidente e pela Divisão da Ação Social. Não há nenhuma participação das juntas de freguesia, das IPSS, articulado neste regulamento solidário. Parece que criaram um regulamento solidário para serem eles a distribuir os molas aos pobres. Não para criar justiça social. Não para desenvolver e facilitar a vida àqueles que mais necessitam. E, portanto, a minha proposta é agarrar neste regulamento do Lolé Solidário, melhorá-lo, participação ativa das 9 juntas de freguesia, qualquer que seja o resultado em cada uma dessas juntas, e participação ativa de todas as IPSS. Porque, de facto, são as juntas de freguesia e as IPSS que mais conhecem as necessidades de cada uma das freguesias. Compromisso com as empresas. As empresas são, neste momento em que a economia começa a crescer, a nível nacional, a nível regional, e também deveria, e está com certeza também a crescer a nível local, compromissos com as empresas são o compromisso do poder autárquico para estimular esse crescimento em termos da economia. E o compromisso é a eliminação da derrama durante os 4 anos do mandato. Portanto, não há necessidade de lançar qualquer derrama sobre qualquer empresa ao longo dos 4 anos de mandato. E, para além disso, hoje as empresas têm muitas dificuldades de captação de fundos comunitários. E, portanto, o outro compromisso que quero estabelecer com todos os empresários deste Conselho é que, via as associações empresariais, quer elas sejam do setor primário, agricultura, florestas, pescas, do comércio e serviços, do turismo, da hotelaria, da restauração, temos que criar um estímulo de entrada de técnicos nestas associações para poderem elas ajudar a desenvolver cada uma das empresas deste Conselho. E, portanto, o meu compromisso é, no mínimo, cada uma destas empresas tem que ter um técnico que preste serviço ao Conselho e, se tiver mais do que um técnico, pelo menos um desses técnicos deve ser subsidiado, deve ser apoiado pela Câmara Municipal de Olé para que tenha um trabalho dirigido a cada uma das empresas do nosso Conselho. Porque hoje, numa luta à escala nacional, regional e internacional entre competitividade das empresas, são aquelas que tiverem maior assistência técnica, são aquelas que tiverem melhor apetrestadas. É evidente que as pequenas empresas nunca poderão ter essa solução via interna dos seus quadros, dos seus trabalhadores, mas podem e devem tê-lo via as associações. Por fim, uma parte que me é muito querida e que tem a ver com as infraestruturas necessárias ao desenvolvimento do Conselho. Como o Sr. Quimídio disse, fui, durante 12 anos, o responsável por esse pelouro a par do pelouro financeiro. E entristece-me
a capacidade que o Departamento de Obras tinha, no nosso tempo, de responder às solicitações deste Conselho e aquilo que hoje é a realidade desse mesmo Departamento de Obras. E não é seguramente por culpa de nenhum dos funcionários que trabalham no Departamento de Obras, porque a esmagadora maioria são os mesmos que lá estão hoje dos que estavam há 3 anos e meio atrás. Portanto, são as mesmas pessoas, mas são pessoas que hoje não têm uma orientação clara. O projeto muda-se 2, 3 vezes antes de concursar. É necessário, para que haja respostas, apoiar estes técnicos, estes administrativos que trabalham no Departamento de Obras, como trabalham no Departamento de Urbanismo, como trabalham em todos os outros departamentos desta Câmara Municipal, que têm quadros de altíssima qualidade, que têm funcionários dedicados, que envergam a camisola, que vestem a camisola, que dão tudo, e deram tudo no passado recente, como se pôde comprovar durante a nossa gestão, e que, desde que sejam apoiados, desde que sejam incentivados, desde que as FIAs estejam com eles e puxem por eles, são capazes de fazer muito mais do que aquilo que fizeram nos últimos anos. E é por aqui que passa todo o compromisso em termos do investimento das infraestruturas. Acho que no espaço de um mandato, no máximo 2 mandatos, é tempo de acabar com a infraestruturação do saneamento e do abastecimento de água a este Conselho. Nós fizemos, como já referi há pouco, cerca de 90 milhões de euros de águas e esgotos em 12 anos. Faltarão fazer qualquer coisa como 30 a 35 milhões de euros de águas e esgotos em termos do abastecimento para completar todo o abastecimento do Conselho. É ainda um valor elevado, é verdade, mas é um valor que representa cerca de 1/3 daquilo que foi feito em 12 anos. Tem que haver aqui um compromisso, uma vontade forte de como resolvemos o problema da eletrificação nos anos 80, acabar, porque já devia ter acabado, este problema da falta de águas e esgotos. E se calhar, porque eu nasci numa aldeia, quando nasci e até que estudei no liceu, até completar o meu liceu, não tinha luz, não tinha água, não tinha esgotos, se calhar saberei dar mais importância do que aquele que é o meu adversário, que nasceu, de facto, numa situação em que essa realidade já existia. Porque, de facto, só se dá valor à água, à luz ou aos esgotos aqueles que verdadeiramente não tiveram. Não consigo entender como é que alguém, durante tanto tempo, tem milhões e milhões de euros em banco parados e não é capaz de desenvolver tão pouco, de concursar tão pouco, de fazer tão pouco, aqueles projetos de águas e esgotos que estavam terminados, que era só concursar, não era preciso fazer nada. E por isso, esta questão, para mim, é uma questão prioritária. Porque se terminarmos com a eletrificação, temos que um dia definir um prazo para terminar com estas questões das águas e dos esgotos. Concluir a circular norte do Aleiro. Neste mandato, nada foi feito para acrescentar 1 metro na circular norte do Aleiro. Construir a circular sul do Aleiro é uma necessidade premente e nem o projeto estão ainda a executar. É necessário agarrar de mão para fechar, para que a circular possa fazer a função circular, porque enquanto estiver construída 2/3 ou 3/4, ela nunca será circular. E por último, não sei se vou ter este último meu compromisso, porque há uma obra que está em curso, Quarteira merece, Quarteira tem necessidade para o seu desenvolvimento de ter 4 faixas a partir de Louleiro, a partir da Via do Infante. E há uma obra que está hoje em curso que pode hipotecar este desenvolvimento. E o meu compromisso aqui é muito simples. Se a obra estiver adjudicada, eu terei que respeitar e depois terei que fazer a ampliação dessa obra de 2 faixas para 4 faixas. Agora, se ela não estiver adjudicada quando chegar à Câmara Municipal de Louleiro, será o primeiro concurso que irei anular. Porque o trajeto entre a Rotunda das Pereiras e a interseção da estrada de Almancil não pode nunca ter 2 faixas. Tem que sempre ter 4 faixas. Outra área deste processo está em curso, que é um projeto que eles modificaram. Nós tínhamos desenvolvido um projeto para 4 faixas, ou, estando em curso, estando em execução, é evidente que terá que ser terminada, mas terá que, a partir desse momento, logo ser previsto um alargamento dessas 2 faixas para 4 faixas, para que assim se consiga chegar com 4 faixas a Quarteira, pelo prolongamento da estrada de Almancil até Quarteira, até à Fonte Santa. Bem como também as 4 faixas ao Parque das Cidades. Indiquei a centralidade que todo aquele investimento vai trazer ao nosso Conselho
necessita, até para estar em pé de igualdade com o Conselho Vizinho de Faro, de uma via de acesso em 4 faixas. Aquilo é o polo de grande desenvolvimento do nosso Conselho. E, portanto, aí o projeto está desenvolvido, o projeto desde a circular até à inserção da Alfarbeira, até o alto da Alfarbeira, está desenvolvido em 4 faixas. É uma questão de ter coragem de o avançar, e essa é a minha determinação, esse é o meu compromisso para com todos vós, e há apenas um troço que não é ainda realidade para que estas 4 faixas possam chegar ao Parque das Cidades, que é uma via a sul da Alfarbeira que permitirá fazer 2 por 2 faixas, 2 no trajeto atual, da estrada atual, e 2 a sul da Alfarbeira. E com isto terminará as 4 faixas ao Parque das Cidades e a Faro, e terminará as 4 faixas à cidade do Corteiro. E já agora, espero que também, aí tenho quase a certeza que não vai acontecer, porque eles apresentam o ano de projeto, aquelas coisas todas, o concurso, e aí nada está no terreno, mas por incrível que pareça, a Câmara Municipal de Olé, e bem, no tempo do Dr. Sousa Emílio, obrigou o Val de Lobo a construir uma avenida em 4 faixas. E este Executivo está a desenvolver um projeto que liga Val de Lobo à Quinta de Lago em 2 faixas. Portanto, é a visão minimalista das coisas. É o pensar pequenino, é o pensar de alguém que não é capaz de ter um rasgo, de ter uma visão para este Conselho. Conto convosco, podem, como sempre, contar comigo. Muito obrigado.